Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, as ações de graça, o amor e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, o trecho que vou meditar é o finalzinho do volume 2 do Livro do Céu, que foi escrito por Luísa Picarreta no dia 30 de outubro de 1899. Ameaça de castigos, não se conforma à justiça. Esta manhã, o meu benigno Jesus veio todo aflito, e as primeiras palavras que me disse foram: pobre Roma, como será destruída? Ao te ver, eu te compadeço. E Jesus dizia com tal ternura que dava compaixão, mas não entendi se serão só as pessoas ou também os edifícios. Eu, como tinha a obediência de não me conformar à justiça, mas de rezar, por isso lhe disse: meu amado Jesus, quando se fala de castigos, não se necessita opor mais, senão somente rezar. E assim comecei a rezar, a beijar suas chagas e a fazer atos de reparação. Jesus veio aflito, desabafar com Luísa, que era uma vítima, E Jesus estava mostrando para ela, falando para ela sobre Roma, que ela seria destruída, e que se compadecia dessa cidade. Eu não posso afirmar se isso era na época, em 1899, ou num futuro, que vai acontecer isso. Mas Luísa diz que Jesus, ele dizia isso com compaixão, ele tinha pena, das pessoas que habitam em Roma, Mas ela não entendeu se essa destruição eram das pessoas ou da cidade toda, incluindo os prédios, os edifícios, as casas, tudo, Mas ela não se conformava à justiça, porque quando ela diz isso, é porque ela tinha se colocado como uma alma vítima, então ela queria tomar para ela todos os sofrimentos dos castigos que Jesus, que Deus, que é a Trindade Santíssima, enviaria para a humanidade que está tão afastada dele, e que a justiça exige que esses castigos sejam enviados. Mas ela não se conforma à justiça, É uma obediência que ela tem por ser uma alma vítima. Ela disse que ela tinha que rezar, por isso que ela disse: Jesus, quando se fala de castigos, não se necessita opor mais, senão somente rezar. Então, ela queria rezar para que esses castigos, da destruição de Roma não fossem enviados ou fossem amenizados, E ela, como uma vítima, se Jesus quisesse, ela sofreria, Sofreria as penas, os sofrimentos que as pessoas lá sofreriam para que aliviasse, o sofrimento dessas almas, porque o amor que Luísa tinha pelas almas, tinha porque ela já está no céu, esse amor era o mesmo amor da Santíssima Trindade. E é o mesmo amor que Jesus colocou no coração do homem quando ele criou o homem. E
Depois, né, consequentemente, né, depois veio Eva, né? Criou Eva também. Mas ele colocou esse amor no coração do homem. É o amor que não é um amor egoísta. É um amor que pensa mais no próximo do que em si mesmo. É um amor que é capaz de dar a própria vida para que a outra pessoa não perca a vida dela. É um amor de entrega total, um amor puro, um amor sincero, um amor verdadeiro, um amor. É o verdadeiro amor, né? Porque o amor que a gente ouve falar no mundo é um amor egoísta, né? E a pessoa pensa em primeiro lugar nela mesma. Eu quero ser feliz. Eu me amo, eu tenho que ser feliz e o resto que, né, que faça o que eu quiser ou, né, que se dane, falando assim no português bem declarado, né? Mas esse não é o verdadeiro amor. Isso chama-se egoísmo, né? Egoísmo quando a pessoa só pensa em si mesma. Mas o verdadeiro amor, que é o amor que vem de Deus, que é o amor que ele veio pessoalmente, né, na Terra para nos ensinar, nos mostrar que é um amor de doação total até a morte de cruz. Ele fez isso para que nós aprendêssemos com ele o que é o verdadeiro amor. Mas, com o passar do tempo, as pessoas foram desaprendendo, foram esquecendo, e as coisas do mundo, né, foram distraindo ela, a ponto dela achar que amor é ser feliz, à custa de qualquer preço, né, passando por cima de qualquer obstáculo e ser feliz. Ela acha que isso é amor, que é quando ela diz que ama uma pessoa, mas a pessoa tem que fazer ela feliz. Mas o amor que Jesus nos ensina é justamente o contrário, né? É fazer o outro feliz. Esse é o verdadeiro amor. E então, a Luísa, ela queria rezar, ela queria fazer alguma coisa para que essa situação da destruição de Roma não acontecesse. E para isso ela começou, né, a beijar as chagas de Jesus e a fazer atos de reparação. E enquanto ela fazia isso, de vez em quando Jesus dizia para ela: Minha filha, não me faças violência. Fazendo isso, tu queres forçar-me. Por isso, fica quieta. Essa violência, né, que Jesus se refere é a insistência dela de impedir os castigos, né? De impedir que a justiça seja feita, né? Que é enviar os castigos. Então Jesus pediu para ela ficar quieta, não falar mais nada, né? Porque ele tinha que fazer o que ele tinha que fazer. E ela disse: Senhor, é a obediência que assim o quer, não sou eu que o quero, né? É a obediência, ela era totalmente obediente. Então, a obediência, que é o próprio Deus, né? É complicado de entender, mas essa é a verdade. Ela não quer que a Luísa aceite os castigos. Então Jesus falou: o rio da iniquidade é tanto que chega a impedir a redenção das almas, e só a oração e minhas chagas impedem que este rio impetuoso as arraste a todas nele. Então, pelo que eu entendi, Jesus ia aceitar as orações e aquela atitude que ela fez de beijar as chagas de Jesus para impedir, porque ele disse que o rio da iniquidade, né, da maldade do ser humano, né, da ingratidão, do desprezo de muitas pessoas pelas coisas de Deus é tão grande, né, que chega a impedir que as almas sejam convertidas, né? E ele diz que só a oração e as chagas dele impedem que esse rio impetuoso é um rio muito forte, muito violento, muito
né? Que arrasta mesmo, né? Arrasta todas essas almas nele. Esse rio desta, como eu disse agora, dessas ofensas, da iniquidade, né? De uma forma geral, de todo tipo de mal que existe no mundo, né? Esse rio, ele arrasta as pessoas, e só a oração e as chagas dele, né? O sangue dele derramado das chagas dele que é capaz de impedir. Então, ele não termina, né? Ela não termina de escrever o que aconteceu, mas eu compreendo que Jesus ele tinha aceitado as orações dela, que ela ia fazer para que impedisse isso. Mas eu também penso que vai chegar um momento em que a justiça vai ser feita, né? Que não vai ter oração que impeça, porque em 1899 eu acredito que as pessoas eram mais piedosas, rezavam mais, tinham mais fé do que agora, né? Agora as pessoas estão muito distraídas com as coisas modernas deste mundo e dizem, né, se ocupam com tantas coisas e dizem que não tem tempo de rezar. Então, a oração que poderia impedir, que até as orações que Nossa Senhora pede nas aparições não estão sendo feitas como deveriam ser, né? Com a fé, com a confiança, com a entrega, com o temor de Deus, com que deviam ser feitas, né? São feitas muitas vezes por fazer, né? Sem nem meditar mesmo direito os mistérios, sem estar totalmente concentrado, ficam apenas repetindo palavras, né? Não se colocam totalmente na presença de Deus e isso, né, faz com que a oração seja fraca, né? Capaz de impedir mesmo esse rio impetuoso da iniquidade que tem arrastado tantas pessoas para longe de Deus, né? Então, a gente conta agora, além da divina vontade, né, que a Luísa foi a primeira a viver, né, na divina vontade, a gente conta com ela, com o auxílio dela lá no céu, para que ela, né, e Nossa Senhora, né, para que marque mais pessoas, né, para que essas pessoas sejam realmente convertidas, para que essas pessoas possam conhecer a divina vontade através do livro do céu, né, que foi escrito pela Luísa Picarreta, que doou a vida dela todinha em sacrifício, né, foi uma alma vítima que sofreu vários tipos de sofrimentos, de cruzes, ela chegou espiritualmente a ser crucificada mesmo, a ser colocada na cruz. O próprio Jesus a colocou na cruz, a colocou os pregos. Então, somente lendo o livro do céu, para compreender a grandiosidade da graça que a Luísa alcançou, né, através dessa doação da vida dela, que ela ficou 60 anos numa cama, só no final da vida só vivendo da Eucaristia. E os padres iam celebrar a missa na casa dela. Ela morava na Itália, em Corato, e ela morreu com 82 anos de idade e ficou 60 anos numa cama, doando toda a sua vida para a salvação das almas. E lá no céu ela continua fazendo isso, eu tenho certeza. Que nós peçamos a intercessão dela e de todo o céu para que as pessoas conheçam a divina vontade, para que ela possa ser conhecida e divulgada e espalhada e vivida, para que não somente Roma não seja destruída, mas o mundo, né, pela maldade que reina, né, nos corações das pessoas. E esse é o meu apelo, né, que Luísa Picarreta interceda por nós lá do céu. Amém.